Por que você sente que a solidão está te destruindo, quando a palavra de Deus revela que pode ser a arma mais poderosa para a sua transformação? Queridos irmãos e irmãs, esta pergunta que faço a vocês neste momento não é apenas uma pergunta para reflexão passageira, mas um chamado urgente para olhar com outros olhos o que vocês têm experimentado em silêncio, muitas vezes com dor, às vezes com angústia, que parece não ter fim. Quantas noites você passou acordado, sentindo o peso de uma solidão que aperta o seu peito, que faz chorar a sua alma sem lágrimas nos olhos, que te faz questionar se Deus está realmente contigo, ou se te abandonou? No meio de um deserto árido e sem esperança, sei que essa dor é real, queridos. Sei que há momentos em que você olha ao redor e não vê ninguém. Você sente que as pessoas se foram sem motivo aparente, que aqueles que antes estavam ao seu lado agora parecem ter desaparecido, como névoa sob o sol da manhã. E nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, uma voz sussurra ao seu coração que você está sozinho porque algo está errado com você, porque você não é suficiente, porque Deus te esqueceu. Mas hoje, meus queridos, vim trazer a vocês uma palavra que pode virar de cabeça para baixo tudo o que vocês pensavam sobre a solidão que enfrentam. Vim revelar a vocês o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre esse tempo, que parece uma maldição, mas que na realidade pode ser a maior bênção disfarçada que o Senhor já colocou na sua vida. O mundo exterior, com suas vozes ruidosas e conselhos vazios, nos ensina que a solidão é sinônimo de fraqueza, abandono e profunda depressão, que deve ser curada com remédios e distrações. Dizem que você precisa encher cada segundo do seu dia com atividades, com gente, com ruído constante, para não enfrentar o vazio que carrega dentro de si. Dizem que estar sozinho é um fracasso. É um sinal de que algo deu errado na sua vida, que você não conseguiu manter as pessoas que te rodeiam, que há algo quebrado em você que afasta os outros. Mas as Escrituras, meus queridos, as Escrituras nos revelam uma verdade completamente diferente. Uma verdade que o mundo não conhece, porque não tem os olhos da fé para ver os propósitos eternos de Deus. A palavra nos mostra que a solidão, quando o Senhor a permite, é guia. Não é fraqueza, mas fortaleza em gestação. Não é abandono, mas preparação divina. Não é depressão, mas profunda intimidade com o Deus Altíssimo, que quer falar com você sem a interferência do ruído do mundo. E aqui, meus queridos, preciso que entendam algo que pode mudar completamente a forma como vocês veem esse momento da vida de vocês. Você não está desperdiçando anos preciosos de sofrimento, simplesmente porque ignora o propósito divino da solidão que enfrenta. Deus está preparando algo em você, tão grande, tão poderoso, tão transformador, que requer um tempo de isolamento total, longe das vozes humanas, longe das opiniões dos outros, longe de tudo o que possa distraí-lo da voz dele. Pense comigo, irmão. Quantos anos passaram em que você chorou pela ausência de pessoas, mas não notou a presença do próprio Deus, querendo se revelar a você de forma íntima e pessoal? Quantas vezes o Senhor tentou falar ao seu coração, mas você estava tão ocupado procurando companhia humana que não pôde ouvi-lo? A palavra de Deus nos traz uma promessa que quero gravar no seu coração agora mesmo. Uma promessa que será como âncora para a sua alma em tempos de maior tribulação. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos diz o seguinte: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Leia isso comigo outra vez. Deixe que essas palavras penetrem nas camadas mais profundas da sua alma. Não temas, porque eu estou contigo. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Esse mesmo Deus te diz neste momento que está contigo, que você não está abandonado, que a solidão que sente não é uma ausência divina,
mas uma presença divina, que se manifesta de uma maneira que você ainda não aprendeu a reconhecer. Escreva nos comentários agora mesmo as palavras: Deus está comigo. Declare essa verdade, não só com a sua boca, mas com o seu coração. Porque quando você declara o que a palavra de Deus diz sobre você, você está de acordo com os céus e em desacordo com as mentiras que o inimigo tem sussurrado no seu ouvido. Escreva: Deus está comigo. Faça dessa afirmação um marco, um momento em que você decide crer no que Deus diz, e não no que os seus sentimentos te fazem sentir. Porque, meus queridos, preciso que vocês entendam algo de importância eterna. Você está sozinho neste momento, não por acaso, não por castigo, não por esquecimento divino, mas porque Deus está preparando algo em você que requer isolamento temporário. Há chamadas que não podem ser recebidas no meio da multidão. Há revelações que só chegam no deserto. Há transformações que só ocorrem quando todas as vozes humanas se calam, para que a voz de Deus ressoe com absoluta clareza no seu espírito. Agora, sei que alguns de vocês, quando ouvem o que digo, sentem que o coração se aperta, porque a solidão que sofrem dói demais. Dói de uma forma que parece insuportável. Ouço os gritos silenciosos de vocês: Pai, a solidão dói demais. Como posso crer que isso é uma bênção quando sinto que estou sendo despedaçado por dentro? Outros dizem: sinto que Deus me abandonou. Não consigo sentir a presença dele. Não ouço a voz dele. Parece que rezo ao vazio, e minhas palavras se perdem no ar sem chegar ao céu. E ainda há quem confesse: as pessoas me rejeitam sem motivo. Não fiz nada de errado, não ofendi ninguém, mas mesmo assim se afastam de mim, como se eu tivesse alguma doença contagiosa que devem evitar. Meus queridos, escuto cada uma dessas dores, porque passei décadas no ministério pastoral, acompanhando filhos e filhas de Deus que viveram exatamente o que vocês estão vivendo agora. E sei que a dor é real, sei que o sofrimento não é imaginação, sei que há noites em que a solidão pesa tanto, que parece que vocês vão asfixiar sob ela. Por isso quero validar a sua dor neste momento, e quero que saiba que não estou aqui para minimizar o seu sofrimento, nem para dizer que o que você sente não é importante. A solidão que você enfrenta é genuína, real, dolorosa, e Deus não ignora as suas lágrimas, nem as suas orações angustiadas. Deus sabe cada choro que você escondeu debaixo do travesseiro, cada vez que teve de sorrir, quando estava destroçado por dentro, cada momento em que sentiu que não podia dar mais um passo, porque o peso da solidão era grande demais. Ele vê, sabe, importa-lhe. Mas o que preciso revelar a vocês hoje, o que as Escrituras nos ensinam com clareza, é que a solidão que vocês enfrentam pode ter dois origens distintos, e entender isso marcará toda a diferença em como a enfrentam. Às vezes, queridos, a solidão é resultado de um ataque espiritual. É uma estratégia das trevas para te isolar, para te fazer sentir abandonado, para semear no seu coração sementes de amargura e ressentimento, que te afastarão de Deus e das pessoas. O inimigo sabe que sozinho você é mais vulnerável, que isolado você é presa mais fácil, que sem a comunhão de irmãos e irmãs, a sua fé pode enfraquecer. Por isso trabalha para criar mal-entendidos, para inflar pensamentos de rejeição onde não há rejeição, para transformar situações simples em ofensas graves, tudo com o propósito de te deixar isolado e vulnerável aos seus ataques. Mas há outra possível origem para a solidão que vocês enfrentam. Este, meus queridos, é completamente diferente. É a solidão permitida e até orquestrada por Deus, como preparação divina para o que Ele quer fazer na vida de vocês. Essa solidão não vem para te destruir, mas para te edificar. Não vem para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Não vem para te afastar de Deus, mas para te aproximar dele, de uma maneira tão íntima que você nunca antes experimentou. E como saber qual é qual? Como discernir
Se a solidão que você experimenta é um ataque do inimigo ou uma preparação de Deus, a resposta está em como você responde a ela. Se a solidão te afasta de Deus, se te enche de amargura, se te faz questionar o caráter do Senhor e te empurra ao pecado, então você pode ter certeza de que é um ataque espiritual que deve ser resistido e quebrado em nome de Jesus. Mas se a solidão, embora dolorosa, te está aproximando de Deus, se te faz buscar o rosto do Senhor como nunca antes, se te ensina a depender dele absolutamente, então, querido, essa solidão é uma escola divina e você precisa abraçá-la com fé, mesmo que ainda não compreenda plenamente o seu propósito. Hoje quero fazer a vocês uma promessa baseada na revelação bíblica progressiva, que revelaremos juntos ao longo desta mensagem. Vamos descobrir por que Jesus, o Filho de Deus mesmo, o Verbo feito carne que habitou entre nós, precisou de 40 dias completamente sozinho no deserto, antes de começar o seu ministério público. 40 dias sem comida, sem água em quantidades adequadas, sem consolo humano, sem aplausos, sem multidões, só ele e o Pai. Por que Cristo precisava disso? Porque o Espírito Santo o guiou deliberadamente ao deserto. Não era para castigá-lo, não porque houvesse pecado nele que precisasse ser queimado, mas porque mesmo o Filho de Deus na sua humanidade precisava desse tempo de absoluta solidão para ser confirmado na sua missão, para ser tentado e superar as tentações, para sair do deserto vestido de poder desde o alto. Também entenderemos por que Moisés teve de subir sozinho ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Porque o povo ficou embaixo, enquanto ele subia sozinho para se encontrar com o Senhor no meio do fogo e da fumaça que cobriam o cume. E vejamos, porque os maiores servos de Deus, aqueles que marcaram a história da redenção, todos sem exceção, passaram por períodos de profundo isolamento, de solidão que parecia não ter fim, mas que era na verdade o ventre onde Deus os estava formando para o nascimento dos seus poderosos ministérios. E aqui, queridos, quero dar a vocês uma revelação que pode transformar a perspectiva de vocês neste exato momento. A solidão que vocês sentem não é um castigo divino, é purificação sagrada. Deus não te colocou neste deserto para te castigar por erros passados, para te fazer pagar por pecados já confessados e perdoados, para te deixar sofrer como se não lhe importasses. Não, 1000 vezes não. O Senhor permitiu essa solidão porque há coisas em você que precisam ser purificadas. Há áreas da sua alma que devem ser tratadas. Há dependências erradas que devem ser quebradas. Há ídolos ocultos que devem ser derrubados. E tudo isso só pode ocorrer no fogo da solidão, onde não há ninguém que te aplauda, ninguém que te valide, ninguém que te dê aprovação, que o seu coração deseja carnalmente. No deserto da solidão, Deus queima o que não é dele na sua vida. E esse processo dói, meu amado. Esse processo dói tanto, porque estamos tão apegados às coisas que precisam morrer em nós, que quando Deus começa a arrancá-las, sentimos como se nos estivessem despedaçando. Mas é precisamente essa devastação a que nos prepara para ser refeitos à imagem de Cristo. Caminhamos juntos pelas Escrituras, com o sólido fundamento da Palavra de Deus. Depois avançaremos para uma revelação cada vez mais profunda. E finalmente chegaremos à prática de como viver esse tempo de solidão de uma maneira que produza fruto eterno na sua vida. Não estou aqui para dar teorias bonitas, que soem bem, mas que não mudem nada. Não estou aqui para oferecer palavras vazias, que te façam sentir bem por alguns minutos, e depois te deixem na mesma situação de antes. Estou aqui para trazer a verdade da Palavra de Deus, que tem poder para te libertar, transformar, converter você em uma nova criatura, que nunca mais será a mesma, uma vez que compreenda o propósito divino da solidão. Agora faço a você uma pergunta desde o coração. Se você realmente deseja conhecer a verdade, se anseia que Deus revele a você o propósito da solidão que está atravessando,
Se está disposto a permitir que a palavra dele transforme a sua maneira de pensar, então deixe o seu like como sinal do seu compromisso. Não é só um gesto digital, não é só um clique, é uma declaração espiritual. É dizer: Senhor, estou disposto a ouvir, estou disposto a aprender, estou disposto a crescer. E se você quer caminhar mais fundo, se quer continuar recebendo ensinamentos que nascem diretamente das Escrituras e que podem renovar a sua mente, curar o seu coração e fortalecer a sua fé, então inscreva-se agora neste canal. Bem-vindo ao Caminho do Infinito. Aqui não compartilhamos palavras vazias. Aqui buscamos a presença de Deus. Aqui enfrentamos a verdade com amor. Aqui aprendemos a caminhar com Ele, no deserto, na espera e na abundância. Cada mensagem que você encontra neste canal é fruto de estudo, oração e anos acompanhando filhos e filhas de Deus nos processos mais difíceis deles. Não falamos de teoria, falamos de experiência, de lágrimas, de restauração. Se você sente que Deus falou com você hoje, este é o seu lugar. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Porque isto não é só conteúdo, é caminho, é crescimento, é transformação, e estamos percorrendo juntos. Agora, meus queridos, antes de nos aprofundarmos nas profundezas deste ensino, quero dar a vocês um resumo do que receberão se permanecerem comigo até o final desta mensagem. Hoje quero compartilhar com vocês ensinamentos que, se recebidos com fé sincera e um coração aberto, podem transformar completamente a vida espiritual de vocês. Palavras que não são minhas, que não surgem da sabedoria humana, nem de filosofias criadas pelo homem, mas que vêm diretamente do coração do Evangelho, das páginas eternas, das Sagradas Escrituras, que o próprio Deus inspirou para iluminar os nossos desafios diários. Em cada reflexão que compartilharei, em cada versículo que exploraremos juntos, quero ajudar você a compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Neste momento particular em que enfrenta a solidão, quero mostrar a vocês como caminhar com mais propósito por esse deserto, com mais paz no meio da tormenta de emoções que os assalta, com uma confiança inquebrantável no Senhor que nunca abandona os seus, que nunca abandona aqueles que confiam nele, que nunca esquece nem por um segundo os filhos que ama com amor eterno. Enquanto percorremos juntos essas palavras que ofereço a vocês hoje, verão que não são apenas ensinamentos teológicos abstratos, desconectados da vida real, mas uma luz viva para a sua alma, cansada de lutar sozinha. O que chega aos seus ouvidos hoje pode ser precisamente o que o seu coração tanto buscou em silêncio, durante todas essas noites sem dormir, durante todas essas orações que pareciam não ser escutadas, durante todos esses momentos em que você se perguntava se Deus realmente se preocupava com você. E ao final desta profunda meditação sobre as verdades eternas da palavra, faremos uma reflexão especial, um momento de graça, em que confiaremos juntos ao Senhor toda a dor da solidão, toda a angústia do abandono, todo o peso do isolamento. Este será um momento sagrado que poderá fortalecer a sua fé de formas que você nunca antes experimentou e renovar completamente o seu caminho com Deus, tirando você do lugar de vítima da solidão e colocando você no lugar do vencedor, que usa a solidão como trampolim para o sobrenatural. Por isso peço com afeto pastoral, com o amor de quem deseja sinceramente o bem espiritual de vocês. Se ainda não deu like neste vídeo, dê agora, porque quando dá like, você está ajudando a levar esta mensagem a outras pessoas que também sofrem solidão, que também precisam desesperadamente ouvir que não estão abandonadas, que a solidão tem um propósito divino. Você se torna instrumento de Deus para chegar a corações partidos, quando escolhe gostar e compartilhar esta palavra. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem que o Senhor nos permita compartilhar.
Cada vez que houver uma mensagem nova, você será avisado. E quem sabe que essa mensagem será exatamente a palavra que você precisará nesse dia em particular. Deus trabalha através desses pequenos gestos para te manter conectado com as verdades que podem sustentar a sua fé nos momentos mais difíceis. Os ensinamentos que você ouvirá até o final desta mensagem podem ser para a sua alma sedenta, a resposta que tanto esperou do Senhor, ensinado durante décadas de ministério, que muitas vezes é nos pequenos detalhes, nas pequenas revelações, nas pequenas sementes da verdade, plantadas na terra fértil do coração, onde Deus transforma completamente o nosso caminho espiritual. Nem sempre são as grandes revelações espetaculares, as que mudam vidas, mas sim as simples verdades da palavra, aplicadas com fé à nossa vida cotidiana. Por isso convido vocês com todo carinho e urgência pastoral a permanecer comigo até o último momento desta mensagem. Não desligue quando a solidão começa a doer, enquanto falamos dela. Não fuja quando as verdades começam a confrontar a sua forma de ver as coisas. Não abandone quando a palavra começa a tocar zonas sensíveis da sua alma. Ao final desta mensagem, faremos juntos uma oração poderosa, em que entregaremos os nossos corações partidos ao Pai que sara e ao Deus que restaura, ao Senhor que transforma os desertos em jardins floridos. Pode ser este o momento, pode ser este o dia, pode ser este o instante em que tudo começa a mudar para você, quando a sua perspectiva sobre a solidão for revolucionada pela palavra de Deus, quando você passar de vítima a vencedor. Agora comecemos a construir a sólida base bíblica, sobre a qual se construirá tudo o resto. Precisamos ir às Escrituras. Precisamos ver o que Deus nos revela, através dos exemplos que Ele mesmo colocou na Bíblia, para nossa instrução e ânimo. E não há exemplo mais poderoso, claro ou impactante que o próprio Jesus Cristo e o seu tempo no deserto. Depois de João Batista batizar Jesus no Rio Jordão, depois de os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele como pomba, depois de a voz do Pai ressoar desde o céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", o que aconteceu depois? O que esperaríamos que ocorresse? Após tal confirmação divina, após uma manifestação tão poderosa da Trindade, depois de Jesus receber o selo de aprovação do próprio Deus, esperaríamos que fosse imediatamente às sinagogas ensinar, que começasse a realizar milagres de imediato, que reunisse imediatamente as multidões que o precisavam. Mas isto não é o que aconteceu, meus queridos. Isto não é o que as Escrituras nos revelam. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, nos diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Preste atenção a essas palavras, porque cada uma delas carrega um peso eterno. Foi guiado, não foi por acidente, não porque se perdeu no caminho, não porque algo deu errado no plano de Deus. Jesus foi guiado deliberadamente e intencionalmente ao deserto. E quem o levava? O próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador que nunca nos leva ao mal, mas sempre ao centro da vontade do Pai. O Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, o que significa que o tempo de solidão no deserto não foi uma desviação do plano divino, mas uma parte essencial dele. Não foi castigo, mas preparação. Não foi abandono, mas missão. E por que Jesus foi guiado ao deserto? Para ser tentado. Deus não tenta ninguém com o mal. As Escrituras deixam claro, mas Deus permite que sejamos provados. Ser provados. Passar por fornos que queimam as impurezas e revelam o ouro puro da fé genuína. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, completamente sozinho, salvo pelas tentações do inimigo e pela presença invisível, mas real do Pai. 40 dias de jejum, sem comida para sustentar o corpo, sem água abundante para saciar a sede, sem refúgio cômodo para descansar, sem companhia humana com quem falar, sem multidões que aplaudissem, sem discípulos ainda para o seguir, completamente
absolutamente, totalmente sozinho. E foi nesse estado de absoluta solidão que Jesus foi tentado em todos os sentidos possíveis. Foi posto à prova no seu compromisso com o Pai. Foi posto à prova na sua submissão à vontade divina, mesmo quando tudo na sua humanidade clamava por alívio. E após esses 40 dias de solidão no deserto, após superar toda a tentação com a palavra de Deus, após permanecer fiel ao Pai, mesmo nas circunstâncias mais extremas de privação e ataque espiritual, Jesus saiu do deserto vestido de poder. Lucas nos diz que Jesus voltou a Galileia, no poder do Espírito, e que a sua fama se espalhou por toda a região circundante. O ministério público e poderoso de Jesus não começou antes do deserto, mas depois dele. Não antes da solidão, mas depois dela. Não antes da prova, mas depois de a ter superado. Entende, irmão, o que isso significa para a sua vida hoje? Se o próprio Filho de Deus, aquele que era sem pecado, aquele que era perfeitamente obediente ao Pai, aquele que não tinha impureza que queimar, nem dependência errada que romper, se mesmo ele precisou de 40 dias de solidão no deserto, antes de começar o seu ministério, quanto mais nós, que somos imperfeitos, que temos tantas áreas que precisam ser tratadas, que carregamos tantas feridas que precisam sarar, que temos tantos ídolos ocultos que precisam ser destruídos. O deserto não é castigo, meu amado. O deserto é uma escola divina, onde Deus nos prepara para o que preparou para nós. A solidão não é sinal de que algo está errado, mas de que Deus está fazendo algo tão bem que precisa de um ambiente controlado, sem interferências externas, sem vozes competindo com a sua voz. E perceba que o deserto a que me refiro não é só um lugar físico de areia e sol abrasador, embora para Jesus fosse literalmente isso. O deserto é também, e muitas vezes principalmente, um estado espiritual de privação, de silêncio ensurdecedor, de despojamento total de tudo, em que costumávamos nos apoiar. Você pode estar numa cidade lotada e continuar no deserto, se Deus permitiu que todas as relações significativas sejam eliminadas da sua vida por uma temporada. Você pode estar rodeado de família e, no entanto, experimentar o deserto, se Deus te chama a um nível de intimidade com Ele que não pode ser alcançado, enquanto busca validação e consolo, principalmente nas pessoas. O deserto é o lugar onde tudo que não é essencial perde, onde tudo que te distrai de Deus é eliminado, onde tudo em que dependia mais do que nele se desmorona. E nesse lugar de absoluta privação, nesse estado de profunda solidão, nesse silêncio que parece clamar nos seus ouvidos, Deus finalmente pode falar sem concorrência, e você finalmente pode ouvir sem interferências. Há um princípio fundamental que quero gravar no seu coração neste momento. Antes de cada grande missão que Deus tem para a sua vida, requer um tempo de solidão preparatória. Isso não é opcional para aqueles a quem Deus chamou para grandes coisas. Não é só para uns poucos eleitos, mas para todos aqueles a quem o Senhor apartou para fins específicos. Se Deus tem algo grande em mente para você, se te chamou para impactar vidas, para ser instrumento de transformação, para levar uma unção que quebrará julgos e libertará cativos, então você pode estar absolutamente certo de que haverá um tempo de deserto, um período de solidão, uma estação em que todos se afastarão para que você aprenda a depender exclusivamente dele. E esse tempo não será curto nem fácil, queridos, porque as transformações profundas não ocorrem da noite para o dia, porque a formação de um servo de Deus leva tempo, porque Deus não tem pressa e não encurtará o seu processo, só porque vocês se sentem incômodos. Jesus precisou de 40 dias completamente sozinho, jejuando para quebrar as exigências da carne, orando para fortalecer a conexão com o Pai, sendo tentado para desenvolver a resistência espiritual, que precisaria ao longo do seu ministério. Cada elemento daquele tempo na natureza tinha um propósito específico. Nada foi em vão, nada foi perda de tempo. E só depois de ter passado por tudo isso,
só depois de ter sido provado e superado, só depois de ter aprendido no deserto lições que não poderia ter aprendido em nenhum outro lugar, Jesus começou o seu ministério público, que transformaria o mundo para sempre. A solidão não era o destino final, era a preparação para o glorioso destino que o esperava. O deserto não era onde Jesus permaneceria para sempre, era a escola onde seria treinado para a missão que o esperava. E o mesmo acontece com você hoje. A solidão que você enfrenta não é o seu destino final, é a sua preparação para o que Deus tem pela frente. O deserto em que você se encontra não é onde permanecerá para sempre. É a escola onde você está sendo formado para a missão que te espera. E quero que note algo mais sobre Jesus e a sua relação com a solidão. O tempo no deserto não foi o único momento em que Jesus buscou estar sozinho. Pelo contrário, ao longo do seu ministério, encontramos Jesus se afastando repetidamente da multidão, dos discípulos, de todos, para passar tempo a sós com o Pai em oração. Marcos, capítulo 1, versículo 35, revela esse padrão. De madrugada, quando ainda estava muito escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus não esperou até que lhe sobrasse tempo para orar. Não esperou até que todos o convidassem a orar. Não esperou até que lhe apetecesse. Criou tempo deliberadamente, intencionalmente, sacrificando o sono para estar a sós com o Pai. Levantava-se ao amanhecer, quando ainda estava escuro, quando todos dormiam, quando podia perfeitamente continuar descansando, porque os dias eram longos e exaustivos, atendendo às multidões. Mas Jesus sabia que precisava desse tempo a sós com o Pai, mais do que dormir, mais do que consolo, mais do que qualquer outra coisa. E onde ia Jesus orar? A um lugar deserto, a um lugar solitário, a um lugar onde não haveria interrupções nem distrações. Jesus buscava ativamente a solidão, não porque gostasse de sofrer, nem porque tivesse algum problema psicológico de evitar pessoas, mas porque sabia que algo só acontecia quando estava completamente sozinho com o Pai. Havia uma profundidade de comunhão que só podia ser alcançada em segredo, uma intimidade que nascia só no silêncio. Havia revelações que o Pai só compartilhava quando não havia mais ninguém para ouvir. Jesus buscava a solidão para a oração íntima com o Pai. E essa prática era tão importante para ele que a mantinha de forma constante. Apesar de todas as exigências do ministério, apesar de todas as pessoas que o precisavam, apesar de todas as multidões que o procuravam, se o Filho de Deus, que estava perfeitamente conectado com o Pai, que era um com ele na essência, se mesmo Jesus precisava desses tempos regulares de solidão para orar e compartilhar comunhão, quanto mais nós, que nos distraímos tão facilmente, nos desviamos tão rápido, nos tentamos constantemente a buscar a nossa satisfação em fontes distintas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, se este ensino está tocando o coração de vocês, se vocês começam a olhar a solidão com uma luz diferente, se algo dentro de vocês diz que Deus está falando com vocês hoje, então respondam a esse chamado. Inscreva-se neste canal, Caminho do Infinito, para continuar caminhando conosco nesse caminho de fé, onde cada mensagem nasce da palavra viva de Deus e está pensada para fortalecer o seu espírito, renovar a sua mente e lembrar que você nunca está sozinho. E deixe o seu like neste vídeo. Não é só um gesto digital, é uma forma de estender esperança. É permitir que esta mensagem chegue a outras pessoas que agora mesmo estão chorando em silêncio, perguntando-se onde está Deus, no meio da sua solidão. E escreva nos comentários: Deus me protege. Declare, mesmo que não sinta. Declare, mesmo que agora mesmo o silêncio pareça mais forte que a fé. Declare, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Porque quando você declara a verdade da palavra, alinha-se com o céu. Está afirmando que Deus é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, que Ele é a sua rocha inabalável e há poder espiritual. Quando uma boca crente proclama,
o que o céu já decretou. Você não caminha sozinho. Você não está esquecido. Você não está desprotegido. Deus te cobre. Deus te guarda. Deus luta por você. E aqui no caminho do infinito, caminhamos juntos sob essa promessa. Agora aprofundemos ainda mais a nossa compreensão, observando outros servos de Deus, que foram forjados na solidão antes de alcançarem as suas vitórias. A Bíblia está absolutamente repleta de exemplos de homens e mulheres que foram separados, isolados, postos em situações de profunda solidão antes de Deus os usar de maneira poderosa. E isso não é coincidência, meus queridos. Isso é um padrão. Este é o método divino de preparação, que se repete uma e outra vez ao longo da história bíblica. Quando olhamos para Moisés, a quem se chama o homem mais manso da terra, quando estudamos a trajetória dele, descobrimos que passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, antes de Deus chamá-lo para libertar Israel da escravidão no Egito. 40 anos, queridos. Pensem nisso. 40 anos de relativa solidão, longe das cortes do faraó onde se criara, longe do poder e influência que tinha quando era considerado filho da filha do faraó, longe de tudo que conhecia e em que se apoiava. 40 anos no anonimato do deserto, fazendo um trabalho humilde que ninguém aplaudia, vivendo uma vida simples que ninguém admirava, sendo preparado em segredo por Deus para a missão mais importante da vida dele. Quando Moisés tinha 40 anos e estava no auge da força física e da educação egípcia, quando tinha todo o conhecimento das cortes e toda a formação militar, quando tinha acesso a recursos e poder, tentou libertar os israelitas com a própria força e fracassou estrepitosamente, tendo de fugir pela própria vida. Mas 40 anos depois, quando já era um ancião de 80 anos, quando já não tinha força da juventude, nem a confiança da educação humana, quando já tinha sido quebrado pelo deserto e humilhado pelas circunstâncias, foi então que Deus o chamou e o usou para levar a cabo o êxodo mais espetacular da história, abrindo o Mar Vermelho, trazendo água da rocha, fazendo chover pão do céu. O Moisés que Deus usou não era o Moisés orgulhoso de si mesmo, nem das habilidades humanas, mas o Moisés que tinha sido esvaziado de si mesmo, no deserto da solidão, para ser cheio de Deus. Os 40 anos de solidão não foram perda de tempo, foram investimento divino, foram a escola onde Moisés aprendeu lições que não estavam em nenhum livro egípcio, onde desenvolveu um caráter que nenhuma universidade pôde formar, onde aprendeu a depender de Deus de forma absoluta, porque não havia mais nada em que se apoiar. E quando olhamos para Davi, o homem segundo o coração de Deus, o salmista de Israel, o rei mais querido na história do povo escolhido, o que vemos na trajetória dele? Vemos que foi ungido rei por Samuel, quando ainda era um jovem pastor, mas entre a unção e a coroação, houve anos de profunda solidão, fugindo nas cavernas, sendo perseguido injustamente por Saul, vivendo como fugitivo. Embora soubesse que Deus o escolhera para ser rei, Davi passou anos sozinho nas cavernas, escondido nas montanhas, separado da família, rejeitado pelo rei, que se supunha que devia honrá-lo, caçado como animal selvagem, embora fosse inocente de qualquer crime. E foi nesses anos de solidão e sofrimento injusto que Davi escreveu os salmos mais profundos, belos e poderosos que jamais foram escritos. Foi nas escuras cavernas que compôs: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Foi na solidão da perseguição que escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Foi no deserto do rejeição onde gritou: "Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." A solidão de Davi não produziu amargura, gerou adoração. A solidão de Davi não gerou ressentimento, mas salmos que ainda consolam milhões de pessoas em todo o mundo, hoje em dia. A solidão de Davi não o destruiu, mas o transformou no homem do coração de Deus.
que seria um rei exemplar para todas as gerações futuras. E quando finalmente chegou o momento de Deus, quando por fim se cumpriu a promessa e Davi ascendeu ao trono de Israel, já não era o jovem impetuoso e imaturo que Samuel havia ungido. Era um homem que tinha sido quebrado e refeito por Deus, que tinha aprendido a esperar o tempo do Senhor, que tinha desenvolvido um coração de adorador, mesmo nas circunstâncias mais adversas, que tinha aprendido a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A solidão das cavernas era a escola onde Deus preparou Davi para o trono. E sem essa solidão, Davi nunca teria chegado a ser o rei que chegou a ser. E quando pensamos no apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, aquele que levou o evangelho aos gentios, aquele que plantou igrejas por todo o Império Romano, e cujos escritos ainda formam a base da teologia cristã hoje em dia, o que descobrimos sobre o caminho dele? Descobrimos que após a dramática conversão no caminho de Damasco, após ficar cego pela luz do céu e ouvir a voz de Jesus, após viver essa experiência sobrenatural que mudou completamente a vida dele, Paulo não entrou imediatamente no ministério público. Foi para a Arábia, passou 3 anos em solidão, sendo instruído diretamente por Cristo, através do Espírito Santo, preparando-se em segredo para a missão que o esperava. 3 anos sozinho no deserto árabe, 3 anos sem aplausos, sem multidões, sem ver o fruto visível da obra dele, mas 3 anos essenciais de formação, nos quais Deus revelou a Paulo os mistérios do Evangelho, que mais tarde proclamaria, com poder e autoridade incomparáveis. O próprio Paulo dá testemunho de que o Evangelho que pregou não lhe foi ensinado por nenhum homem, mas que foi recebido por revelação direta de Jesus Cristo. E quando Paulo recebeu essas revelações, durante esses anos de solidão, após a conversão, durante esse tempo em que estava separado de tudo e de todos, para ser instruído pelo Senhor mesmo, se Paulo tivesse entrado diretamente no ministério após a conversão, se tivesse começado a pregar de imediato, sem passar por esse tempo de preparação em solidão, poderia ter conhecido a lei graças à formação farisaica, mas não teria tido a profunda revelação dos mistérios de Cristo que recebeu naqueles anos de deserto. A solidão foi o ventre onde nasceu o ministério apostólico de Paulo. Foi a escola onde aprendeu verdades que mais tarde transformariam o mundo. E não podemos esquecer José, aquele que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que foi caluniado e encarcerado injustamente, que passou anos na solidão de uma masmorra egípcia, embora fosse inocente de qualquer delito. José tinha apenas 17 anos, quando os irmãos o venderam como escravo por ciúmes dos sonhos que Deus lhe havia dado. De um dia para o outro, José perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu a identidade, perdeu todos os sonhos e esperanças. Foi levado ao Egito como escravo. Trabalhou fielmente na casa de Potifar, só para ser caluniado pela esposa do amo e encarcerado. E na prisão, na solidão daquela escura e fria masmorra, José passou anos esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Anos sozinho, anos sem ver os sonhos cumpridos, anos que deviam parecer um desperdício total, anos em que devia ter sido tentado 1000 vezes a questionar se Deus realmente o havia chamado ou se tudo era só ilusão da juventude. Mas Deus estava com José na solidão da prisão. Deus preparava José através dessa dolorosa experiência para ser governador do Egito. Deus usava esses anos de isolamento para forjar em José um caráter que não se corromperia com o poder, uma sabedoria que não provinha dos livros, mas da dependência absoluta do Senhor, uma maturidade que não poderia ter sido alcançada de outra maneira. E quando finalmente chegou o momento de Deus, quando José foi tirado da prisão e posto como segundo no comando de todo o Egito, já não era o jovem sonhador e imaturo que os irmãos haviam vendido. Era um homem sábio e maduro, capaz de governar toda uma nação, capaz de perdoar aqueles que o traíram, capaz de ver a mão de Deus,
mesmo nas injustiças que sofrera. E ele mesmo disse aos irmãos que o venderam: vos intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se cumprisse como hoje, para conservar em vida muita gente. José compreendeu que a solidão da prisão não havia sido uma maldição, mas uma missão divina, que os anos de isolamento não haviam sido desperdício, mas preparação que Deus havia usado, mesmo a maldade dos homens, para cumprir os seus propósitos eternos. Todos esses homens que acabamos de mencionar, Jesus, Moisés, Davi, Paulo, José, todos sem exceção, foram separados, isolados, aparentemente esquecidos, durante períodos de profunda solidão. Mas fixem-se no padrão, queridos. Fixem-se na coerência que atravessa todas essas histórias. Nenhum foi realmente abandonado. Nenhum estava realmente sozinho. Nenhum foi realmente esquecido. Todos estavam sendo preparados em segredo por Deus, para missões específicas, que não poderiam cumprir sem passar por essa solidão formativa. A solidão não era o fim da história, era o meio pelo qual Deus os transformava, para os gloriosos fins que tinha em mente. O deserto não era onde ficariam para sempre. Era a escola temporária, mas necessária, onde aprenderiam lições eternas. A prisão não era destino final, era uma sala de aula, onde receberiam formação que nenhuma universidade podia oferecer. E quando entendemos isso, quando vemos esse padrão bíblico, repetido uma e outra vez ao longo da Bíblia, somos obrigados a reconsiderar completamente a nossa perspectiva sobre a solidão que enfrentamos hoje. Talvez, só talvez, a solidão que você sente não seja sinal de que algo está errado com você, mas de que algo está extremamente bem. Talvez as pessoas que se afastaram não se tenham afastado porque você tem algum defeito insuportável, mas porque Deus te está apartando para propósitos que você ainda não compreende totalmente. Talvez o isolamento que você enfrenta não seja um abandono divino, mas uma preparação divina para algo maior do que você agora pode imaginar. Isso é o que chamo o tempo de deserto, e quero que grave essa expressão no seu coração. O tempo de deserto não é abandono divino, é uma escola de Deus. Quando você está no deserto, quando enfrenta a solidão que parece não ter fim, você não está fora da vontade de Deus, mas no coração dela. Você não foi esquecido, mas separado. Você não foi rejeitado, mas escolhido para um processo de formação que requer isolamento. Deus usa a solidão de forma muito específica nas nossas vidas, meus queridos. E preciso que compreendam isso com absoluta clareza, para que possam cooperar com o que Ele está fazendo, em vez de resistirem. Deus usa a solidão para tirar de nós o que não vale e colocar o necessário. No deserto da solidão, queima as dependências erradas que temos das pessoas, as necessidades pouco saudáveis de aprovação externa, os ídolos ocultos, que colocamos no lugar que só Ele deveria ocupar. Ele tira as muletas emocionais, em que nos apoiávamos mais do que nele. Derruba os altares, que construímos para a opinião dos outros. Esvazia os poços rotos, onde buscávamos uma satisfação que só Ele pode dar. E ao mesmo tempo que tira, Ele coloca. Deus usa a solidão para nos dar uma humildade genuína, que só nasce quando não temos mais ninguém a quem nos exaltar, para plantar uma dependência absoluta nele, que só cresce quando todas as outras fontes se secam, para desenvolver uma profunda intimidade com Ele, que só floresce no silêncio, onde nenhuma voz humana compete com a voz divina. O Salmo 34:18 traz uma promessa preciosa, que quero que guarde no seu coração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Tome bem essas palavras, irmão e irmã. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não diz que o Senhor está distante de quem teve o coração quebrado pela dor. Não diz que se afasta quando enfrentamos a quebra da solidão, mas tudo o contrário. Deus se aproxima. Deus se aproxima. Deus se aproxima.
Justamente quando os nossos corações estão quebrantados, quando a solidão nos deixou com espíritos contritos, quando fomos esvaziados de toda autossuficiência e orgulho, é na quebra da solidão que Deus se revela de forma mais íntima e poderosa do que jamais poderíamos experimentar, quando estávamos rodeados de pessoas e cheios de nós mesmos. Agora quero que entenda algo que transforma completamente a sua perspectiva sobre a rejeição que tem enfrentado, sobre as pessoas que se foram sem explicação aparente, sobre o isolamento que parece injusto e imerecido. A rejeição que você sofre não tem a ver com você. Não é porque você tem algum defeito terrível que afasta os outros. Não é porque você não seja suficientemente bom, interessante ou valioso. A rejeição que você enfrenta tem a ver com o chamado que está sobre a sua vida, com a unção que Deus te está impondo, com a santa separação que o Senhor está fazendo, para te preparar para propósitos que vão além da sua compreensão atual. As pessoas se afastam não porque algo esteja errado com você, mas porque a presença de Deus em você, a transformação que Ele está realizando na sua vida, o processo de santificação porque você está passando, tudo isso perturba profundamente o que há neles que ainda não foi enfrentado. A luz que Deus acende em você expõe a escuridão que ainda carregam. A santidade que Ele está formando em você confronta a carnalidade que ainda cultivam. A intimidade com Deus que você está desenvolvendo revela a superficialidade espiritual em que permanecem. E em vez de buscarem a mesma transformação, em vez de desejarem a mesma intimidade com Deus, as pessoas muitas vezes preferem se afastar de quem as confronta com a própria mediocridade espiritual. O próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria, que a separação de Deus inevitavelmente resultaria na rejeição do mundo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, o Senhor Jesus nos diz palavras que devemos gravar no nosso coração. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Entende o que Jesus está dizendo aqui, querida? Ele explica que a rejeição que sofremos não é culpa nossa, mas prova de que fomos escolhidos por Deus e separados do mundo. Se ainda fôssemos do mundo, se continuássemos vivendo segundo os padrões mundanos, se continuássemos buscando as mesmas coisas que o mundo busca e valorizando o que ele valoriza, então o mundo nos amaria porque reconheceria em nós os seus. Mas porque Deus nos escolheu do mundo, porque nos apartou para si mesmo, porque nos está transformando à imagem de Cristo e não segundo os padrões desta era. Por isso o mundo nos odeia. A rejeição é uma marca de separação sagrada. É um sinal de que pertencemos a outro reino. É prova de que fomos escolhidos para fins eternos, que o mundo não pode entender nem aceitar. E isso, meus queridos, muda completamente a forma como devemos ver a solidão que enfrentamos. A solidão não é uma maldição que lamentar, mas uma ferramenta divina que deve ser abraçada com fé. Quando você entende que Deus usa a solidão para te separar do mundo, para te limpar de dependências carnais, para te preparar para uma missão específica. Quando entende que a rejeição que sofre tem a ver com o chamado na sua vida, e não com algum defeito no seu caráter. Quando entende que as pessoas se afastam, porque a unção de Deus em você perturba a escuridão nelas, então você já não pode ver a sua solidão com os mesmos olhos de antes. Já não pode chorar pela solidão como se fosse um abandono divino, porque agora sabe que é uma preparação divina. Já não pode questionar se Deus te esqueceu, porque agora entende que te apartou deliberadamente. Já não pode desejar desesperadamente que as pessoas voltem, porque agora entende que Deus as tirou para que você possa aprender a encontrar nele tudo o que precisa. Este é o ponto sem retorno, queridos. Agora que você sabe que Deus está usando a sua solidão para um propósito específico e eterno, agora que entende que você não está abandonado,
mas está sendo treinado. Agora que vê que a rejeição tem a ver com o chamado e não com você, já não pode voltar à autocompaixão de antes. Você enfrentou a verdade da palavra e a verdade te libertou para ver a sua situação desde a perspectiva correta. Quero saber até onde chegou esta palavra hoje. De que cidade você está me ouvindo neste momento? Deixe o nome da sua cidade nos comentários. A sua presença aqui me alegra e quero saber que esta palavra está chegando a corações em diferentes lugares, que o Senhor está usando esta mensagem para tocar vidas onde quer que estejam. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Faça parte desta comunidade de fé que está aprendendo juntos a ver a solidão desde a perspectiva de Deus. E agora quero que voltemos àquele versículo que compartilhei no início desta mensagem, mas desta vez quero que o ouçam com ouvidos diferentes, com uma compreensão mais profunda do que significa à luz de tudo que vimos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você ouviu isso pela primeira vez, pôde soar como uma promessa distante, como palavras belas, mas difíceis de crer. Quando enfrenta uma solidão tão dolorosa, mas agora, depois de entender que Deus usa a solidão para te preparar, que a rejeição é sinal do chamado na sua vida, que o isolamento é uma escola divina, onde você está sendo forjado para propósitos eternos, agora essas palavras ressoam de forma diferente no seu espírito. Não temas a solidão, não temas a rejeição, não temas o isolamento, não temas o silêncio, não temas o deserto, porque eu estou contigo. O nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente, o nome que significa o eterno, o existente, aquele que sempre foi e sempre será, aquele que não depende de nada nem de ninguém para existir, aquele que é a fonte mesma da vida e do ser. Esse eu sou está contigo no seu deserto. Não é um Deus distante, observando o seu sofrimento desde o alto do céu. Não é uma força impessoal que criou o mundo e depois o abandonou ao seu destino, mas é o eu sou que está presente, que caminha contigo, que habita em você através do Espírito Santo, que está mais perto de você que o seu próprio fogo. Se você sente que Deus te trouxe aqui hoje, se reconhece que não foi coincidência que esta mensagem chegasse aos seus ouvidos, neste momento particular da sua vida, então escreva nos comentários agora mesmo: creio. Declare a sua fé, não porque tudo já esteja resolvido nas suas circunstâncias, mas porque escolhe crer na palavra de Deus acima do que os seus olhos veem e os seus sentimentos sentem. Escreva: creio. E quando você declara isso, a sua fé não só te fortalece a você mesmo, mas também a outros que leem os comentários, que veem o seu testemunho de fé no meio da luta, que precisam desesperadamente ver que não estão sozinhos no caminho de aprender a confiar em Deus no deserto. Escreva: creio, e faça parte desta comunidade de crentes que escolhem a fé, mesmo quando tudo parece contradizê-la. E agora chegamos ao coração desta revelação, ao ponto central que muda tudo. O que você chama solidão, Deus chama intimidade. O que você sente como abandono, Ele te oferece como acesso exclusivo à sua presença. A dor que você experimenta não é Deus se afastando de você, meu amado. É exatamente o contrário. É que finalmente você se dá conta de que todos os outros se foram, para que você possa descobrir a verdade mais importante de toda a sua existência. A verdade que por si só pode transformar a sua vida de forma irreversível. A verdade de que só Deus é suficiente. Enquanto você tinha gente ao seu redor, enquanto podia buscar validação e consolo nas relações humanas, enquanto sempre havia alguém disponível para te ouvir e apoiar, você nunca tinha de descobrir se Deus sozinho era suficiente para você. Você podia dizer com a boca que Deus era tudo o que precisava. Podia cantar louvores declarando que Ele sozinho é suficiente,
Mas no fundo do seu coração, não sabia se isso era verdade. Porque nunca foi posto à prova, numa situação onde Deus fosse literalmente tudo o que você tinha. Mas agora no deserto da solidão, quando todas as outras fontes se secaram, quando todos os outros apoios foram eliminados, quando não te resta ninguém a quem recorrer salvo Deus, agora você está descobrindo na prática se realmente Ele é suficiente ou se precisa de algo mais do que Ele para ter vida plena. E esse é um descobrimento doloroso, queridos, porque expõe idolatrias ocultas que nem sequer sabíamos que tínhamos. Revela que colocamos as relações humanas num lugar que só Deus deveria ocupar, que buscávamos nas pessoas a satisfação que só Ele pode dar, que a nossa paz e alegria dependiam mais da presença de outros seres humanos do que da presença do próprio Deus. E quando Deus afasta as pessoas para expor esses ídolos, quando esvazia as nossas vidas de tudo que as encheu, sentimos que estamos morrendo, porque os ídolos em que confiávamos estão sendo arrancados do nosso coração. Mas essa morte é necessária, é medicinal, é o caminho para a verdadeira vida. O salmista expressou essa verdade de forma bela no Salmo 73, 25, palavras que quero que grave no seu coração, como epitáfio de toda a idolatria e como declaração de fé absoluta em Deus. Quem mais tenho eu no céu? Não há ninguém mais na terra em quem me compraza. Leia de novo devagar. Deixe que cada palavra penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Quem mais tenho eu no céu? A resposta implícita é ninguém. Não há ninguém no céu salvo Deus, que possa ser o seu refúgio, a sua esperança, a sua salvação, e depois continua a afirmação: não há ninguém mais na terra em quem me compraza. Mesmo aqui na terra, mesmo entre todas as pessoas que conhece, mesmo considerando todas as relações que tem ou deseja ter, não há ninguém em quem se deleite. Não há ninguém que possa ocupar o lugar de Deus no seu coração. Não há nenhum ser humano que possa dar a você o que só Ele pode dar. Essa é uma confissão radical de suficiência divina. É uma declaração de que Deus não só é necessário, mas tudo o que você precisa. Não só é importante, mas o único que importa supremamente. E quando olhamos para todos esses servos de Deus que estudamos antes nesta mensagem, quando voltamos a Jesus, Moisés, Davi, Paulo, José, quando examinamos o que realmente lhes aconteceu no deserto da solidão, descobrimos que não estavam aprendendo a estar sem pessoas, mas a viver da presença de Deus como total suficiência. Moisés passou 40 anos no deserto e ali aprendeu que a presença de Deus era mais valiosa que todas as riquezas do Egito, mais poderosa que todos os exércitos do faraó, mais importante que qualquer coisa que este mundo pudesse oferecer. Quando Deus o chamou para libertar Israel, Moisés pediu só uma coisa: que a presença de Deus estivesse com ele. Disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Moisés aprendera no deserto que sem a presença de Deus, nada valia a pena fazer, que o sucesso humano sem presença divina era fracasso espiritual, que era melhor permanecer no deserto com Deus do que ir à terra prometida sem Ele. Davi nas cavernas escreveu salmos que revelam uma profunda intimidade com Deus, que só pode nascer na solidão. Escreveu: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi não só sobrevivia nas cavernas, mas florescia espiritualmente, porque descobriu que a presença de Deus nas cavernas era mais valiosa que o trono de Jerusalém. Paulo nos diz que contava tudo como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que tudo que o mundo valorizava, a ele se recusava a ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo aprendeu no deserto árabe que Cristo era o seu tesouro supremo, que conhecer a Cristo valia infinitamente mais que todos os honores que poderia ter recebido como fariseu renomado.
José na prisão desenvolveu tal intimidade com Deus, que quando finalmente saiu para governar o Egito, pôs o nome do seu primeiro filho Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, porque a presença de Deus havia sido tão real na prisão, que converteu a dor em glória. Vê o padrão, irmão. Vê o que Deus estava fazendo. Com cada um desses homens no deserto da solidão, não lhes ensinava a sobreviver sem pessoas, mas a prosperar com Ele. Não os preparava para viver sozinhos, mas para viver numa intimidade tão profunda com o Senhor, que nunca mais se sentiriam sós, mesmo quando estivessem fisicamente isolados. E quero trazer agora 3 promessas das Escrituras, que convergem para revelar essa verdade, de que Deus nunca nos abandona, que a sua presença é garantia permanente para quem são seus filhos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, Jesus promete: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, Deus declara: não te deixarei nem te desampararei. E no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus dá a sua última promessa aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 3 promessas, 3 testemunhas, 3 garantias de que a presença de Deus conosco não é condicional nem temporária, mas permanente e eterna. Deus não te deixará órfão. Não importa quanta gente te abandone, por muito sozinho que se sinta, por muito profundo que seja o seu deserto, Deus não te deixará nem te desamparará. Estará contigo em cada momento, em cada circunstância, em cada prova. Nunca te soltará, nunca te abandonará, nunca te esquecerá. Jesus está contigo todos os dias. Não alguns dias em que te sentes espiritualmente bem, não só aos domingos quando vai à igreja, não só quando ora ou lê a Bíblia, mas todos os dias sem exceção, até o fim desta era e por toda a eternidade. A presença de Deus contigo não depende dos seus sentimentos, nem das suas circunstâncias. Não se vê afetada por quem está ou não ao seu lado. Não diminui quando está sozinho, nem aumenta quando está acompanhado. A presença de Deus é constante, é fiel, está garantida, porque Ele é Deus, e não um homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. E agora preciso silêncio no seu coração. Preciso que permita que essa verdade penetre tão profundamente no seu espírito que nunca mais lhe possam arrancar dali. Deus usa a solidão, não para te ensinar a viver sem Ele, mas para se revelar a você como suficiente, como tudo o que você precisa, como o único que pode saciar completamente a sede da sua alma. A solidão não é ausência de companhia, é uma revelação da companhia suprema que sempre esteve disponível, mas que você não percebeu, porque estava demasiado ocupado com companhias menores. E quando descobre isso, quando experimenta na prática que só Deus é suficiente, quando prova e vê que o Senhor é bom, quando a sua alma descansa nele, como um servo que finalmente encontrou os ribeiros de águas que tanto ansiava, então você é livre de uma maneira que nunca antes conheceu, livre da necessidade desesperada de aprovação humana, livre da dependência pouco saudável das relações, livre do medo de estar sozinho, porque sabe que nunca está sozinho quando Deus está contigo. Se Deus realmente é suficiente, queridos, se acabamos de estabelecer mediante as Escrituras que a sua presença é suficiente, que nunca nos abandona, que está conosco todos os dias, então a consequência inevitável é que toda busca desesperada de validação humana é idolatria disfarçada de necessidade legítima. Quando busca nas pessoas o que só Deus pode dar, quando depende mais da aprovação dos outros do que da divina, quando a sua paz está condicionada à presença de certas pessoas, em vez de estar baseada na presença de Deus, você está praticando idolatria, mesmo que não a reconheça como tal. Você está colocando seres humanos no trono do seu coração, que pertence exclusivamente a Deus. Busca nas criaturas a satisfação que só o Criador pode proporcionar.
Está fazendo das relações humanas o seu Deus funcional, mesmo que continue declarando com a boca que Deus é o seu Senhor. E aqui vem a aplicação prática, que pode doer, mas que deve ser dita com amor e verdade. Você precisa deixar de suplicar atenção àqueles que Deus eliminou da sua vida e começar a buscar o rosto dele em segredo. Cada vez que envia outra mensagem, alguém que não responde, cada vez que tenta forçar uma relação que Deus está terminando, cada vez que se humilha buscando a aceitação de quem te rejeitou, você está resistindo ao que Deus está fazendo na sua vida e atrasando a sua própria transformação. Deus afastou certas pessoas, não para te castigar, mas para te libertar da sua dependência pouco saudável delas. E quando continua correndo atrás do que Deus eliminou, está dizendo a Ele que não confia na sabedoria dEle, que não aceita os métodos dEle, que sabe melhor do que Ele o que precisa. É hora de parar, meu amado. É hora de render-se ao processo que Deus está guiando. É hora de aceitar que se Ele fechou certas portas, é porque tem melhores portas para abrir no momento adequado. E em vez de desperdiçar a sua energia pedindo atenção àqueles que Deus afastou, comece a investir essa energia buscando o rosto dele em segredo. A intimidade com Deus tem diferentes níveis, queridos. E se precisamos entender isso, se queremos crescer espiritualmente, está o nível superficial, que é a oração apressada que reza pela manhã ou à noite, 5 minutos rápidos pedindo bênçãos e proteção, antes de se lançar às atividades do dia. Esse nível é melhor que nada, mas não produz uma intimidade real com Deus. É como uma conversa superficial, com um conhecido que encontra na rua. Trocam-se umas palavras educadas, mas não se partilha nada profundo. Depois está o nível intermédio, que são os devocionais regulares, quando reserva tempo constante para ler a Bíblia e orar, quando tem a disciplina de buscar a Deus diariamente, mesmo que não apetecer. Esse nível já é muito melhor, já constrói uma base sólida, já desenvolve uma relação genuína com o Senhor, mas há um nível ainda mais profundo, que poucos conhecem, porque poucos estão dispostos a pagar o preço que exige. É o nível de comunhão contemplativa, que só nasce no deserto da solidão, quando passa tempo prolongado na presença de Deus, sem uma agenda, sem uma lista de petições, sem pressa para ir fazer outras coisas, simplesmente estando com Ele, porque Ele é digno da sua atenção e do seu amor. É quando aprende a adorar a Deus por quem Ele é, e não só pelo que faz, quando a motivação para buscá-lo não é receber bênçãos, mas simplesmente estar com Ele, porque não há lugar nenhum onde prefira estar. É quando o silêncio na presença de Deus deixa de ser incômodo e se torna valioso, quando não precisa encher cada segundo de palavras, porque aprendeu a comunhão que transcende a linguagem. Esse nível de intimidade não se alcança no meio do ruído e do ajetreu da vida normal. Não se desenvolve quando está rodeado de gente e distrações. Só nasce no deserto, só floresce na solidão, só se aprofunda quando não tem nada nem ninguém mais que Deus. E aqui tem uma confrontação de amor que preciso trazer a você. Enquanto continuar fugindo da solidão que Deus preparou para você, enquanto fugir do deserto que Ele permitiu, enquanto resistir ao processo de ser moldado em segredo, os seus inimigos espirituais celebram. Os principados e potestades das trevas, as forças espirituais da maldade que operam contra você, sabem algo que muitos crentes não sabem. Sabem que é na solidão com Deus que você se tornaria verdadeiramente perigoso para o reino das trevas. Por isso se esforçam tanto para te manter ocupado, distraído, sempre rodeado de ruído e gente. Porque enquanto não tiver tempo de qualidade, a sós com Deus, continuará espiritualmente fraco. O inimigo não teme. Um crente que vai à igreja aos domingos, que reza orações memorizadas, que conhece teologia, mas não conhece a Deus intimamente. O que as trevas temem é um crente que passa horas em segredo com Deus, que desenvolve uma profunda intimidade com o Senhor,
que é transformado pela presença divina, até o ponto de ter uma autoridade real que faz tremer os demônios. Por isso o inimigo fará tudo possível para impedir que abrace a solidão que Deus permitiu na sua vida. Enviar-lhe-á 1000 distrações, 1000 tentações para encher o vazio com o que não é de Deus. 1000 vozes dizendo que está perdendo tempo quando passa horas orando sozinho, porque sabe que se persistir, se permanecer no deserto até que a transformação esteja completa, se aprender a prosperar na presença de Deus, sem precisar de nada nem ninguém mais, então sairá dali como uma arma poderosa nas mãos do Altíssimo. E agora preciso trazer a você uma verdade que pode ser difícil de aceitar, mas que é um ensino claro das Escrituras e que precisa ouvir se quer amadurecer espiritualmente, se quer ser usado por Deus de maneira extraordinária, se quer que a sua vida conte para a eternidade, se anseia levar uma unção real e não só a aparência de piedade, então o deserto não é opcional, é obrigatório. Não há atalho, não há exceção, não há escape dessa realidade. Deus prepara os seus servos no deserto da solidão, e quanto maior o chamado, mais profundo o deserto. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus estabelece uma condição inegociável para quem quer segui-lo verdadeiramente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. 3 exigências claras: negar-se a si mesmo, tomar a cruz cada dia, seguir a Jesus. Negar-se significa morrer aos próprios desejos, aos próprios planos, à própria vontade e submeter tudo ao senhorio de Cristo. Tomar a cruz cada dia significa aceitar o caminho de sofrimento e sacrifício que seguir a Jesus inevitavelmente traz neste mundo caído. Não uma vez, mas diariamente, não quando te convier, mas como forma de vida. E seguir a Jesus significa ir onde Ele vai, fazer o que Ele faz, viver como Ele viveu. E Jesus viveu em comunhão constante com o Pai, que exigia tempos regulares de solidão. Assim, se realmente vai segui-lo, a solidão não é opcional, mas parte essencial do caminho. A cruz que Jesus te chama a levar inclui a solidão, meu irmão, minha irmã. Inclui os momentos em que todos se vão e só fica Deus. Inclui as noites de vigília solitária, quando chora na presença do Senhor. Inclui os desertos áridos, onde não há consolo humano disponível. A cruz não é só sofrimento físico, é também e especialmente a morte do ego, da necessidade de aprovação humana, da dependência de relações, que ocupavam o lugar de Deus. E essa cruz não a leva uma vez, mas cada dia. Não é uma experiência isolada, mas um processo contínuo de morrer para si mesmo, para que Cristo possa viver em você. Haverá momentos, muitas vezes, em que Deus te tirará todos, para provar se o ama por si mesmo, ou só pelos benefícios que traz, para ver se a sua fé perdura quando não há ninguém que te aplauda, se a sua devoção continua quando não recebe validação humana, se o seu compromisso se mantém quando o caminho é solitário e difícil. Deus quer saber se o te ama por Ele, ou pelo que Ele dá, se o serve porque Ele é digno, ou simplesmente porque espera recompensas. Esta é a única forma de provar isso, é eliminar tudo o resto, para ver o que fica, quando só Ele permanece. É uma prova de fogo, que queima tudo que não é genuíno e revela o ouro puro da verdadeira fé. E cada dia que foge da solidão que Deus preparou é um dia de atraso na sua transformação. Cada vez que resiste ao processo, enchendo a vida de distrações e relações que Deus não autorizou, adias a própria maturidade espiritual. Cada momento que perde lamentando a solidão, em vez de aproveitá-la para crescer na intimidade com Deus, é tempo perdido que nunca recuperará. A urgência espiritual é máxima, porque o seu tempo na terra é limitado, porque há um chamado na sua vida, que não pode esperar para sempre, porque Deus tem propósitos eternos, que dependem da sua cooperação,
com o processo de transformação. Você está numa encruzilhada espiritual agora mesmo, querida. E a decisão que tomar agora determinará a sua trajetória futura. Ou abraça o deserto como escola divina, entrega-se ao processo que Deus está guiando, aceita a solidão como ferramenta de transformação e coopera com o que o Senhor faz em você. Ou continua resistindo, queixando-se, tentando escapar, e então estará dando voltas em círculos espirituais o resto da vida. Ficará preso nos mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, enfrentando as mesmas batalhas, uma e outra vez, porque se recusa a aprender as lições que Deus tenta ensinar no deserto. Não há terceira opção, não há meio termo, não há forma de servir verdadeiramente a Deus sem atravessar o deserto que Ele preparou. Ao final deste vídeo, e agora caminhamos para lá, alçaremos juntos uma oração que pode transformar este momento num marco na sua vida, um ponto de viragem onde tudo muda. Fique até o final, porque Deus preparou algo especial para você. Uma palavra específica, que a sua alma precisa ouvir. Uma bênção reservada para este momento. Não desista agora, quando estamos tão perto do momento de maior poder desta mensagem. Mas antes de chegar a isso, preciso dar a você uma visão bíblica, que pode transformar completamente a sua perspectiva. Não só sobre a solidão, mas sobre toda a sua vida espiritual. Quem aprende a prosperar na solidão com Deus, quem descobre que a presença dele é suficiente, quem desenvolve uma profunda intimidade com o Senhor no deserto, nunca mais está à mercê da aprovação humana, porque encontrou algo infinitamente mais valioso. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Não é a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de não precisar de validação de ninguém mais que de Deus. Quando sabe quem é em Cristo, quando a identidade está baseada no que Deus diz sobre você, e não no que pensam os outros. Quando a paz provém da presença divina, e não da aprovação dos outros, então é livre de maneiras que o mundo não pode entender, livre para obedecer a Deus, mesmo quando todos discordem, livre para seguir o chamado, mesmo quando ninguém apoie, livre para continuar fiel, mesmo quando todos os outros abandonem. Essa liberdade não se compra, não se aprende nos livros, não se recebe mediante imposição de mãos, só se adquire no deserto da solidão, onde se tiram todas as muletas humanas e descobre que só Deus é suficiente. E a palavra de Deus confirma essa verdade. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vê a promessa aqui, meu amado, o homem que confia no Senhor, que faz dele a sua única verdadeira esperança. Esse homem é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Não é uma árvore no meio do deserto que sobrevive com dificuldade, mas uma árvore que tem acesso permanente à fonte de vida, porque as raízes estão mergulhadas nas águas vivas que fluem de Deus. E devido a essa profunda conexão com a fonte, essa árvore não teme quando chega o calor das provações, não murcha quando chegam circunstâncias difíceis. A sua folha permanece verde, mesmo quando tudo ao seu redor está seco, e continua prosperando, mesmo quando outros murcham. E no ano de sequidão, quando não chove, quando faltam recursos naturais, esta árvore não se perturba, porque não depende de fontes externas, mas de raízes profundas, que chegam a águas que nunca se secam, e não deixa de dar fruto. Continua produzindo mesmo na sequidão. Continua sendo uma bênção, mesmo quando tudo ao seu redor parece estéril. Esta é uma promessa para quem aprende a confiar só no Senhor, que desenvolve raízes profundas em Deus, através da solidão que não depende de circunstâncias externas, nem de pessoas ao seu redor, mas que tem uma fonte interior, que nunca falha,
Quem suporta o deserto com fidelidade? Quem continua confiando em Deus, mesmo quando a solidão dói? Quem continua buscando o rosto do Senhor, mesmo sem ver resultados imediatos? Sai com uma autoridade espiritual, que faz tremer os demônios. Sai com o poder de mover montanhas, mediante a oração da fé, com a unção para quebrar jugos e libertar cativos, com uma presença divina, que transforma os ambientes, porque passou tempo suficiente na presença de Deus, para estar imbuído dela, porque desenvolveu tal intimidade com o Senhor, que agora leva a sua glória para onde vai. E agora que você entende o propósito divino da solidão, agora que vê que não é uma maldição, mas uma bênção disfarçada, agora que compreende que Deus te está preparando para algo maior, precisa saber como viver este tempo de deserto de uma maneira que produza fruto eterno na sua vida. Porque o conhecimento sem aplicação é inútil. Entender sem obediência não transforma. A verdade não vivida não liberta. Então vou dar a você passos práticos, concretos e acionáveis, que pode começar a implementar hoje, para cooperar com o que Deus está fazendo em você, através da solidão. Primeiro e acima de tudo, deixe de fugir da solidão e aceite que Deus permitiu a sua situação atual por um propósito específico. Deixe de resistir, deixe de reclamar, deixe de tentar escapar a todo custo. Aceite que está no deserto, não por acidente, mas por design divino, não por castigo, mas por preparação. Essa aceitação não é resignação passiva, mas uma entrega ativa à vontade de Deus. É uma escolha consciente, de confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entende tudo. Segundo, estabeleça uma rotina de oração contemplativa, em tempo secreto, regular e prolongado, onde esteja a sós com Deus, sem uma agenda, sem uma lista de petições, simplesmente estando na presença dEle. Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Entre no seu quarto, feche a porta literal e, simbolicamente, elimine todas as distrações. Desliga o celular e o computador. Cria um espaço sagrado, onde só esteja você e Deus. E ore ao Pai em secreto, não para ser visto pelos homens, para não impressionar ninguém, mas porque quem vê em secreto te recompensará de maneiras que você não pode imaginar. Terceiro, use o silêncio da solidão para ouvir a Deus mediante a leitura meditativa das Escrituras. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não leia a Bíblia só para cumprir um dever religioso, mas para encontrar a Deus nas páginas sagradas, para ouvir a voz dele falando ao seu coração, para receber direção específica para a sua vida. Leia devagar, medite em cada versículo, deixe que a palavra penetre profundamente no seu espírito, antes de passar ao seguinte. Quarto, jejue das redes sociais e da busca desesperada de conexão virtual. Crie vazio na sua vida, para que Deus possa enchê-lo. Elimine as distrações que te impedem de ouvir a voz dele. As redes sociais podem ser ferramentas úteis, mas quando se tornam uma forma de escapar da solidão que Deus permitiu, quando se tornam um vício que enche cada segundo livre, precisam de jejum para que a sua alma possa respirar de novo. Quinto, transforme a solidão numa poderosa intercessão. Ore por aqueles que te rejeitaram. Abençoe os que te amaldiçoaram. Interceda por aqueles que Deus ainda trará à sua vida. Use o tempo que tem agora para construir no Espírito, para lutar em oração, para preparar o terreno para o que Deus fará quando terminar o tempo do deserto. E especificamente cada manhã, antes de qualquer interação humana, antes de olhar o celular, antes de rever mensagens, tome 30 minutos só para estar na presença de Deus, sem pedir nada, só adorando, simplesmente estando com Ele, porque Ele é digno. É simples, mas requer disciplina diária
requer que tome uma decisão consciente cada manhã de pôr a Deus em primeiro lugar. Mas você pode fazer isso. Não é impossível nem complicado. Só requer uma decisão firme para priorizar o que é mais importante. Agora mesmo, enquanto me escuta, enquanto estas palavras entram no seu coração, há uma guerra espiritual à sua volta. O inimigo tenta fazer você desperdiçar este tempo de deserto, cultivando amargura, ressentimento, autocompaixão, porque sabe que se permitir que Deus converta a sua solidão em intimidade, a sua dor em poder, o seu deserto em trampolim para o sobrenatural, então você se tornará uma ameaça perigosa para o reino das trevas. Mas Deus quer usar exatamente este tempo, exatamente esta solidão, exatamente este deserto, para te converter numa arma poderosa nas mãos dele. A pergunta que tanto tem feito, a pergunta que tem atormentado o seu coração, em noites sem dormir: quando isso vai acabar? Quando terminará a solidão? Quando as pessoas vão voltar? Essa pergunta tem uma resposta clara. Terminará quando você deixar de resistir e começar a cooperar com o que Deus está fazendo em você, quando entregar a sua vontade à vontade dele, quando aceitar o processo, em vez de lutar contra ele, quando começar a ver a solidão como bênção, em vez de maldição, então Deus completará a obra rapidamente, porque já não haverá resistência que atrase o processo. Se esta palavra está tocando o seu coração profundamente agora mesmo, se sente que Deus está falando com você através deste ensino, então dê like neste vídeo como seu gesto silencioso, mas poderoso, de dizer amém, de estar de acordo com o que o Senhor está fazendo na sua vida. E inscreva-se neste canal para continuar recebendo palavras que vêm das Escrituras e que podem transformar o seu caminho. Mas agora, meus queridos, quero confrontar vocês com a verdade, que pode libertar de uma vez por todas da prisão da autocompaixão e do ressentimento. A luta que enfrenta não é contra as pessoas que te rejeitaram, não é contra os familiares que se mudaram, não é contra os amigos que desapareceram sem explicação. O apóstolo Paulo revela em Efésios 6:12 qual é a verdadeira natureza da batalha que travamos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A batalha é espiritual, querida, não é natural. Os principados e potestades das trevas querem isolar você de Deus, não só das pessoas. Querem fazer você mal interpretar o que Deus está fazendo e rebelar-se contra Ele. Querem usar a solidão para semear amargura no seu coração e destruir a sua fé. Mas quando entende que o verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas as forças espirituais que operam por trás delas, então pode perdoar aqueles que te fizeram mal, porque reconhece que foram instrumentos manipulados pelo adversário que busca a sua destruição. Hoje, neste momento, neste instante sagrado, escolha. Não amanhã, não quando se sentir melhor, não quando mudarem as circunstâncias, mas agora mesmo, enquanto continua ouvindo estas palavras, escolha se continuará chorando pela solidão, lamentando rejeição, albergando ressentimento contra Deus e contra as pessoas, ou se começará a usar a solidão como trampolim para o sobrenatural, como uma escola, onde Deus te converte numa arma poderosa nas mãos dele. A escolha é sua e só sua. Deus não te obrigará. Convida, mas não obriga. Você pode continuar no mesmo padrão de autocompaixão e amargura que tem mantido a sua vida estagnada, ou pode entregar-se ao processo que Deus está levando a cabo e permitir que Ele te faça uma nova criatura, que nunca mais será a mesma. E agora, queridos irmãos e irmãs, chegou o momento de consagrar juntos este tempo de deserto ao Senhor, de confiar nas mãos dele. Toda a dor da solidão, toda a angústia da rejeição, todo o peso do isolamento, e receber em troca a paz dele, que ultrapassa todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora venho perante o trono da graça,
com todos os que me ouvem, trazendo ao Senhor cada coração ferido, cada alma quebrantada, toda vida marcada pela solidão. Isaías 41:10 ressoa agora neste momento, com poder do céu. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor Jesus, abrimos os nossos corações neste momento sagrado, para consagrar a nossa solidão a Ti, para entregar nas Tuas mãos este tempo de deserto que permitiste nas nossas vidas, reconhecendo que nada acontece sem a Tua permissão e que tudo coopera para o bem dos que Te amam e são chamados segundo os Teus propósitos eternos. Pai Celestial, hoje chegamos até aqui, guiados pelo Teu Espírito Santo, e recebemos uma poderosa revelação. A solidão não é uma maldição que nos destrói, mas uma escola divina, onde nos preparas para o que vem. Gratidão, Senhor, imensa gratidão, pela verdade que nos libertou hoje, pela compreensão que penetrou nos nossos corações, transformando a nossa perspectiva sobre o deserto que enfrentamos. Obrigado por nos mostrares através da Tua palavra que Jesus precisou de 40 dias a sós no deserto, que Moisés passou 40 anos em solidão, que Davi foi forjado em cavernas, que Paulo foi formado na Arábia, que todos os Teus servos, a quem usaste com força, passaram primeiro pelo deserto da solidão. Reconhecemos perante Ti, ó Deus, que Tu és a fonte de toda verdade e força, que não há sabedoria fora de Ti, que não há poder salvo o que vem de Ti, que Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que foi, que é e que há de vir, Senhor Jesus. Agora pedimos poder para suportar o deserto fielmente como Tu fizeste, para nos mantermos firmes, quando a solidão pesa, e quando estivermos tentados a fugir do processo que preparaste. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, como prometeste em Lucas 11:13, que o Pai Celestial dá o Espírito Santo a quem lhe o pede. Enche-nos com o Teu Espírito agora mesmo, Senhor, para que tenhamos uma força sobrenatural, que não venha de nós mesmos, mas de Ti. Dá-nos força, para não fugirmos da solidão, enchendo as nossas vidas de distrações e relações que não autorizaste, mas para abraçarmos o processo que preparaste, para cooperarmos com o que fazes em nós, através do deserto. Tira de nós toda resistência, toda rebeldia, toda questionação da Tua sabedoria, e dá-nos em troca um coração submisso, que confia em Ti, mesmo quando não entende tudo. E agora, Pai, trazemos perante Ti petições específicas, que vêm do mais profundo dos nossos corações feridos, necessidades que só Tu podes satisfazer, gritos que só Tu podes responder espiritualmente. Senhor, livra-nos da amargura do rejeição que tem envenenado as nossas almas. Porque Jesus disse em João 8:36, que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Protege-nos da desesperança que quer engolir-nos. Quando a solidão nos invade, cobre-nos com a Tua proteção, como prometes no Salmo 90, Irunia Onepos Epo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Faz-nos crescer em profunda intimidade contigo, como dos Pedro 13:18 nos exorta, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este tempo de solidão nos produza um conhecimento experiencial de quem és, que não poderíamos ter alcançado de outra maneira. No âmbito familiar, Pai, clamamos pela salvação dos nossos entes queridos, que se desviaram da fé, dos filhos que abandonaram os Teus caminhos, dos cônjuges que não Te conhecem, porque prometeste em Atos 16:31, que se crêssemos no Senhor Jesus, seríamos salvos nós e a nossa casa. Restaura, Senhor, o que o inimigo destruiu nas nossas famílias. Traz de volta o que foi roubado, reconstrói o que está quebrado, porque prometeste em Joel 2:25, que restaurarias os anos que a locusta comeu. Dá-nos famílias que Te sirvam, lares consagrados a Ti,
relações baseadas na tua palavra e no teu amor. Emocionalmente, Senhor Jesus, sara os nossos corações partidos pela solidão e rejeição, porque o Salmo 147:3 declara que saras os de coração quebrantado e lhes ligas as feridas. Toca as zonas mais profundas da nossa alma, onde a dor está oculta, onde as feridas ainda sangram, onde as cicatrizes continuam doendo. Dá-nos uma paz que ultrapassa todo o entendimento, como prometeste em João 14:27. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas que vem de saber que tu tens o controle de tudo. E fisicamente, Senhor, restaura a nossa saúde, segundo Isaías 53:5, para que pelas tuas pisaduras sejamos sarados. Renova a nossa força. Segundo Isaías 40:31, para que os que esperam no Senhor renovem as suas forças, subam com asas como águias, corram e não se cansem, caminhem e não se fatiguem. Senhor Jesus, agora entregamos a Ti cada solidão que carregamos, cada rejeição que sofremos, cada dor de isolamento que experimentamos. Mateus 11:28, recolhe as Tuas preciosas palavras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Viemos a Ti agora, Senhor, cansados de carregar este peso, oprimidos com o dor da solidão. Trocamos a nossa carga pela Tua paz, a nossa angústia pela Tua alegria, a nossa fraqueza pela Tua força. Toma tudo o que é nosso e que nos pesa, e dá-nos tudo o que é Teu e que nos liberta. Pai Celestial, estamos seguros de que os que esperam em Ti nunca se envergonharão, porque esta é uma promessa que ressoa ao longo das Escrituras. Filipenses 1:6 assegura-nos que aquele que começou em nós a boa obra a completará até ao dia de Cristo Jesus. Começaste esta obra de transformação nas nossas vidas. Permitiste esta solidão por um propósito específico, e confiamos que completarás o que começaste, que não nos deixarás a meio, que levarás até ao fim o processo que iniciaste. Declaramos vitória sobre este tempo de deserto, em nome de Jesus Cristo. Declaramos que não seremos destruídos pela solidão, mas transformados por ela. Declaramos que sairemos deste deserto mais fortes, mais sábios, mais íntimos contigo do que nunca antes. Amém e amém. Escreva nos comentários agora mesmo a palavra recebo. Se aceita este tempo de deserto como uma preparação divina que Deus permitiu na sua vida. Se renuncia à autocompaixão e à amargura, escolhe cooperar com o processo de transformação. Também compartilhe as suas petições específicas de oração nos comentários, porque intercederei por cada um de vocês. Levarei cada nome e cada necessidade perante o trono da graça. Vocês não estão sozinhos neste caminho. Somos uma comunidade de fé que caminha junta pelo deserto, em direção à terra prometida. Hoje caminhamos juntos, queridos irmãos e irmãs, através de uma revelação poderosa que tem o potencial de transformar completamente a perspectiva de vocês sobre a solidão. Vimos através das Sagradas Escrituras que a solidão não é um castigo divino, mas uma preparação sobrenatural que Deus usa o deserto, não para nos destruir, mas para nos edificar, não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer, de modo que não possamos fortalecer-nos de outra maneira. Vimos que Jesus, o próprio Filho de Deus, precisou de 40 dias completamente sozinho no deserto, antes de começar o seu ministério público. Vimos que Moisés passou 40 anos no deserto, preparando-se para libertar Israel. Vimos que Davi foi forjado nas escuras cavernas, onde escreveu os salmos mais profundos que jamais foram escritos. Vimos que Paulo foi para a Arábia durante 3 anos, após a sua conversão, para ser ensinado diretamente por Cristo. Todos eles, sem exceção, foram forjados no deserto da solidão, antes de entrarem nas suas vitórias públicas, que marcaram a história da redenção. E agora deixo a vocês uma pergunta reflexiva, que só vocês podem responder, no silêncio do coração perante Deus.
Vão desperdiçar o deserto, lamentando, reclamando, cultivando amargura contra Deus e contra as pessoas? Ou vão permitir que Deus transforme o deserto numa escola preparatória, que os converta num guerreiro poderoso no âmbito espiritual? A decisão é de vocês, meus amados. A decisão está nas mãos de vocês neste momento. Podem continuar sendo vítimas da solidão, ou podem sair vencedores através dela. O que escolhem? Estou tão feliz, queridos, tão profundamente feliz, de saber que estamos juntos neste caminho de fé, que vocês não caminham sozinhos, mas que fazem parte de uma comunidade de crentes, que buscam a Deus com todo o coração. Cada um de vocês é uma parte fundamental aqui. Cada vida é importante. Cada história tem valor aos olhos de Deus e também aos meus. Se esta palavra tocou o seu coração hoje, se sentiu que Deus falou diretamente com você através deste ensino, então celebre dando like neste vídeo agora mesmo. Inscreva-se neste canal, se ainda não o fez, como compromisso, para continuar crescendo na palavra de Deus, para continuar recebendo ensinamentos que vêm das Escrituras e que podem transformar a sua vida. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem que Deus nos tenha confiado para compartilhar. Mas mais que isso, quero conhecer vocês melhor. Quero saber de onde estão. Quero que sintam que fazem parte desta família de fé. Comente abaixo. De que cidade está vendo? De que lugar do mundo esta mensagem chegou a você hoje? E se sentir no coração, compartilhe brevemente o que está passando, para que possamos orar juntos, porque a sua história importa para Deus e também para nós. Vocês não estão sozinhos nesta luta. Somos o corpo de Cristo, que chora com os que choram e se alegra com os que se regozijam. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja experimentando uma solidão profunda, com esse amigo ou familiar que precisa desesperadamente ouvir que a solidão tem um propósito divino. Pode ser que esta palavra que você recebeu hoje seja precisamente a que salvará a vida espiritual e emocional dessa pessoa, que a elevará do borde da desesperança e a levará ao caminho de uma esperança renovada. Esta mensagem que tenho compartilhado com vocês hoje é só uma parte do caminho que tenho percorrido com vocês, só um passo mais, no caminho de entender os caminhos de Deus e cooperar com os propósitos dele nas nossas vidas. No próximo vídeo deste canal, aprofundaremos ainda mais no tema crucial que aflige tantos corações. O que fazer quando Deus tarda em responder às suas orações? Quando clama e clama, mas os céus parecem estar em silêncio. Quando pergunta, mas a resposta não chega no momento que esperava. Esta é uma verdade bíblica, que revolucionará completamente a sua vida de oração, que mudará a sua perspectiva sobre os tempos de espera, que te ensinará a confiar em Deus, mesmo quando Ele não parece responder. Não perca esta oportunidade de continuar crescendo na fé, de aprofundar o seu conhecimento das Escrituras, de aprender a caminhar nos caminhos de Deus, com confiança, mesmo quando não entende tudo o que Ele está fazendo. O próximo passo do seu caminho de fé está ao seu alcance. A continuação deste ensino espera por você. Caminhemos juntos. Não pare agora, que há muito mais que Deus quer revelar a você. Lembre-se sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, que Isaías 46:10 te assegura que Deus é soberano sobre todas as coisas e que os planos dele se cumprem perfeitamente, sem falhar nunca. Declara o fim desde o princípio. Conhece todas as coisas antes que aconteçam, e nada pode frustrar os seus propósitos eternos. Jeremias 29:11 traz uma promessa preciosa, que quero que guarde no seu coração, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de paz para você, não planos de mal. Planos que te darão um futuro e esperança, mesmo que agora esteja atravessando um vale escuro de solidão. Confie nesses planos. Descanse nessas promessas. Creia que aquele que é fiel cumprirá tudo o que prometeu.
que a bênção de Números 6, 24, 26 repousa agora mesmo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que essa paz entre na sua casa. Que essa paz abrace o seu coração. Que essa paz silencie os seus temores. Que Deus te abençoe em cada área da sua vida. Na sua saúde, na sua família, nas suas decisões, nas suas lutas invisíveis. Que te proteja no deserto que atravessa, nas noites longas, nos dias de incerteza. Que a sua luz brilhe sobre ti, mesmo quando tudo pareça escuro. Que perdoe os seus erros, sare as suas feridas e te liberte de toda culpa. Que te olhe com um amor que não falha, que não se cansa, que não se retira, e que te conceda uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que guarda a sua mente, uma paz que protege o seu coração em Cristo Jesus, uma paz que permanece, mesmo quando a tormenta ruge. Mas não termine este momento aqui. Se esta palavra tocou o seu coração, continue caminhando conosco. Este não é só um canal, é uma família de fé, no caminho do infinito. Continuamos aprendendo juntos a viver na presença de Deus, mesmo quando Ele parece guardar silêncio. Continuamos fortalecendo a fé, quando o tempo de espera se faz longo. Continuamos descobrindo que Deus nunca deixa uma obra a meio. Olhe o próximo vídeo que aparece na tela. Pode ser exatamente a peça que Deus quer usar para completar o que começou hoje na sua vida. Lembre-se desta verdade e grave-a no seu coração. Deus é maior que qualquer ataque, maior que qualquer deserto, maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer solidão. Confie nele com todo o seu coração. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ele pode fazer infinitamente mais do que pede ou pensa, porque para o nosso Deus nada é impossível. Que transforme o seu deserto em jardim, que use a sua prova para formar o seu caráter, que converta a sua solidão em fortaleza espiritual. Espero você no próximo vídeo, para continuarmos crescendo juntos, neste maravilhoso caminho com Deus. Permaneça na paz dele, permaneça no amor dele, permaneça firme. Ele nunca te abandonou, e jamais o fará. Amém e amém.